Eu também estou com medo. Fala aí para mim. Som. Ah, ficou com som. Vai. Som, ei, teste. Oi, som. Oi, ei, som. Um, O dois. retorno pode deixar assim, sem nada, seco mesmo. Evita. Som, ei, ei. Tá, mas eu vou dar uma ajeitada aqui. Peraí que eu vou resolver isso aqui. Som. Teste. Som, som. Fala. Som, som. Senhor, Já cortei. Deixei o reverb só na frente. Som. Ah, foi. Entendeu? É bem melhor. Ei. Ei. És o meu Ei, som. Ei. minha segurança. Som, som. Ei, som. Ei. O Fernando já está. Ei. 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 Tá bom o retorno agora, né? Tá. Oi. Teste, ei, som. Pra mim tá bom. Dois.
Sim, Senhor, seja exaltado, seja glorificado nessa noite. Nós declaramos o seu governo sobre as nossas vidas, declaramos o seu governo sobre a sua igreja, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Seja exaltado, Senhor, acima de todas as tribulações, acima de todas as adversidades. Seja exaltado, Senhor, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor é Deus. A sua palavra diz que o Senhor é Deus e fora de ti não há salvação. E nessa noite, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, seja exaltado pelo seu povo. Seja exaltado, Senhor, pelos seus filhos nessa noite. Declaramos a sua santidade, declaramos o seu governo, declaramos a sua majestade, Senhor. Tu é maior do que tudo, o Senhor é maior do que todas as lutas, o Senhor é maior do que todas as provações. Sim, Senhor, seja exaltado pelo seu povo nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Eu queria saudar todos aqueles que estão nos assistindo pela internet nessa noite. Esse momento é um momento muito especial para a nossa igreja, um momento onde nós estamos adentrando esse espaço virtual. A verdade é que, como igreja, nós estávamos nos preparando para a transmissão dos cultos ao vivo já há algumas semanas, mas com essa situação do coronavírus, nós sentimos como se tivéssemos sido empurrados para esse espaço virtual. Estamos alegres no Senhor por isso, e nós te pedimos que o Senhor realmente venha abençoar nessa noite o propósito de estarmos aqui reunidos no seu nome, reunidos para te adorar, que através dessa transmissão, Senhor, através da mensagem que será liberada, das ministrações, muitas vidas sejam alcançadas. Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem escolhido os recipientes dessa mensagem nessa noite, e nós pedimos, Deus, que o Senhor possa fluir através dessa plataforma, fluir através dessa mensagem, e que muitas vidas sejam tocadas, alcançadas, encorajadas, renovadas pelo seu Espírito nessa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho uma missão de falar a respeito de dízimos e ofertas nessa noite. E isso não é difícil para nós, porque nós entendemos que dízimos e ofertas são um princípio. E a obediência a um princípio não está condicionada a um ciclo ou uma estação, mas ao nosso coração diante dele. Então, nessa noite, eu tenho facilidade de falar a respeito de dízimos e ofertas, porque nós entendemos que as estações podem variar, os ciclos podem mudar, mas o Senhor não muda. O princípio dele não muda, a palavra dele não muda. E a palavra dele sobre as nossas vidas é um convite para que sejamos semeadores na presença dele. Então, independente do ciclo ou estação que você esteja vivendo, o chamado de Deus sobre a sua vida é que você seja um semeador. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 11, 25, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Então, irmão, talvez você esteja assistindo esse culto no conforto do seu lar, na sua casa, preocupado com o seu salário, preocupado com o recurso financeiro sobre a sua casa, talvez preocupado ainda com a provisão sobre o seu lar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez as circunstâncias tenham mudado, talvez o coronavírus tenha imposto limitações, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus não está limitada. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, o mesmo provedor que proveu ontem, proverá hoje e proverá amanhã. Aleluia! Deus não está sujeito à variação da bolsa. Ele não está sujeito à cotação das ações. Deus não está sujeito às normas do comércio. Ele estabelece a palavra dele pelo seu poder.
Então, irmão, uma coisa que você pode descansar nessa noite é que, independente da empresa onde você trabalha, independente do seu ramo de atividade, uma coisa é certa: se você está na presença de Deus, se você é um homem ou uma mulher aliançado com o Senhor, você pode ter uma certeza do seu coração que o pão do céu vai descer sobre a sua vida, a provisão sobrenatural de Deus vai te alcançar. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, uma dispensa cheia, independente do ciclo e da estação. Porque a palavra de Deus diz que havia fome na terra, mas os celeiros do Egito estavam cheios. Aleluia! Havia fome na terra, mas os celeiros do Egito estavam cheios, porque no Egito havia um homem chamado José, que ouvia o Senhor, que era aliançado com o Senhor. Então, se você tem uma aliança com Deus, meu irmão, descanse o seu coração, porque a provisão do Senhor te alcançará, ainda que Ele tenha que fazer chover pão do céu sobre a sua vida. Nós entendemos que a palavra dEle é fiel, não volta atrás e não volta vazia. Amém? Talvez a gente possa colocar agora na transmissão, João, os dados para as ofertas, para dízimos e ofertas. Eu quero orar com você a respeito dessas coisas. Você que está assistindo essa transmissão pela internet, feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, eu intercedo agora pela vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga que está ouvindo essa mensagem nessa noite. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que todo medo de escassez seja quebrado agora. Que todo temor sobre limitações, sobre necessidades, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Para que, Senhor, haja entendimento e haja liberalidade no meio do seu povo. Porque nós entendemos que o Senhor não muda, a sua palavra não muda, e que se nós formos fiéis no pouco, também seremos colocados sobre o muito. E nós te pedimos, Deus, nessa noite, abençoa, visita essas casas, Senhor, com a sua provisão, com o seu socorro, com o seu sustento. E nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus, e toda a igreja diz: glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero, nesse momento, esse momento de dízimos e ofertas, irmãos, é um momento de honra. Nós honramos o Senhor em primeiro lugar, amém? Mas eu gostaria de honrar também a equipe dessa igreja. Eu me sinto muito abençoado, irmãos, eu sinto um favor de Deus muito grande sobre a minha vida, pela equipe que o Senhor me concedeu, a equipe ministerial da Igreja Elo. Há pouco tempo atrás nós recebemos a informação e tivemos o entendimento que precisaríamos transmitir os cultos da igreja agora pela plataforma da internet, e em pouquíssimo tempo houve uma mobilização dos irmãos. Os irmãos se desdobraram com equipamentos, com recursos, aplicativos, software, internet, o que mais vocês imaginarem, para que nessa noite de domingo nós pudéssemos estar aqui transmitindo, adorando o Senhor e transmitindo a atividade da igreja pela internet. E eu quero honrar a vida de cada um de vocês, amém? Que tem se dedicado, que tem colocado o seu coração nessa obra. Que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 6. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Eu vou ler novamente. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar esse momento diante do Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo espírito de conhecimento, de revelação. Senhor, que essa palavra não seja uma palavra de conhecimento humano, de sabedoria humana, mas que seja a revelação do Senhor sobre essa casa espiritual. Que seja a revelação do Senhor para todo aquele que está nos ouvindo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a sua palavra venha tratar com as necessidades mais profundas de cada um de nós. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, destila a sua palavra sobre nós nessa noite como orvalho e traz o seu renovo sobre o seu povo, traz o seu renovo sobre a sua casa, renova o nosso entendimento nas verdades eternas que o Senhor já manifestou sobre as nossas vidas. E nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, desde que recebemos as notícias a respeito do coronavírus, uma palavra tem reverberado no meu coração, no meu espírito, e fala a respeito da vida de Noé. E eu acabei de ler um texto com você em Gênesis capítulo 8, versículo 6, que fala a respeito da experiência de Noé e a sua família na arca. Mas nós precisamos entender alguns fatos que precedem esse texto. Nós precisamos entender que em um determinado momento da história, a iniquidade do homem, a violência na terra, eram tão grandes. O pecado do homem era tão grande que em um determinado momento, o Senhor resolveu trazer um dilúvio sobre a terra. Irmãos, o que é um dilúvio? É um ato promovido por Deus, nesse caso, que iria simplesmente extinguir a vida na face da terra. Porque Deus queria começar uma nova história, e Ele percebeu que a corrupção do gênero humano não tinha fim. E de repente, Deus, na sua onisciência, e nessa noite, meu irmão, você vai me ver falando a respeito dos atributos de Deus. Aleluia! Eu quero desde já declarar que o Senhor continua sendo Deus. Eu quero declarar que Ele continua sendo onisciente. Eu quero declarar que Ele continua sendo onipotente. E eu quero declarar que Ele continua sendo Deus todo-poderoso de eternidade a eternidade. Ele não mudou. Ele não mudou. Então o Senhor, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele decide então trazer um dilúvio sobre a terra. Mas a palavra do Senhor nos revela que Deus, antes de trazer o dilúvio sobre a terra, Ele fala com um homem chamado Noé. Aleluia! E a palavra de Deus diz que esse homem era justo e achou graça diante dos olhos de Deus. Então o Senhor compartilha do seu plano com Noé e traz instruções muito específicas sobre a vida de Noé e a sua família. E dentro dessas instruções, o Senhor fala com Noé. No capítulo 6 de Gênesis diz assim: então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo. Gênesis 6, versículo 11 até o 18, esse texto vai capturar a essência das instruções a respeito da arca para Noé. Ele diz assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E agora ele diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. Uma janela. E de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. E lhes fará andares
baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. E versículo 18 ele diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então o extrato dessa conversa, o extrato dessa revelação é que Noé, vai acontecer algo muito ruim, vai acontecer algo muito trágico, vidas serão ceifadas, vidas serão eliminadas da face da terra. Mas Noé, deixa eu dizer algo para você. Noé, deixa eu dizer algo para você. A sua vida será preservada, e não apenas a sua vida, mas a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos e a vida das mulheres dos seus filhos também serão preservadas. Por que, Noé? Porque eu tenho uma aliança contigo. Aleluia! Noé, eu tenho uma aliança contigo, e por causa dessa aliança, a sua vida e a sua casa serão preservadas. Ei, Noé, você não precisa ter medo, porque de fato vai haver mortes, vai haver destruição, mas uma coisa eu te prometo, Noé, uma coisa eu libero sobre a sua vida nessa noite: você e a sua casa serão salvos. Aleluia! Então Deus estabelece, ao mesmo tempo que Ele revela o que está por vir, Ele também revela a sua aliança com Noé e com a casa de Noé. Então, irmãos, Noé começa a trabalhar debaixo dessa palavra. Noé começa a caminhar debaixo dessa revelação. E debaixo dessa revelação, ele constrói a arca. E num determinado momento, apontado pelo Senhor, ele então entraria na arca com a sua família. Então eu começo a entender com vocês nessa noite que a promessa de Deus sobre a vida de Noé, a aliança de Deus com Noé, era uma aliança muito profunda. Obrigado, irmãos. Mas dois elementos seriam fundamentais para que a vontade de Deus se cumprisse sobre a vida de Noé e da sua casa. E esses dois elementos são fé e obediência. Fé e obediência. Porque Noé começa a trabalhar por algo que ele não está vendo, mas por aquilo que ele crê. E nessa noite, meu irmão, você que está me assistindo, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: esses são dias como os dias de Noé, onde nós precisamos ser exercitados nesses dois elementos, na fé e na obediência. Porque, irmãos, a fé precisa preceder uma ação. Aleluia! A fé, a crença, ela precisa preceder uma ação, porque a fé sem obras, ela é morta. Aleluia! Então, se eu creio, eu preciso me mover sobre aquilo que eu creio. Glória a Deus! Então, irmãos, nesses dias, sejamos exercitados na fé e na obediência. Eu quero te encorajar, você que está me assistindo, a não se mover baseado nas notícias de caos e de calamidade. Eu quero te encorajar nessa noite a ser exercitado na sua fé. Ei, pastor, o que é isso? Você está dizendo para eu ser alienado? Não, eu estou dizendo para que você seja, estou te encorajando que você seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Jornal Nacional não pode te governar, as notícias da Gazeta Online não podem te governar. O que deve te governar é o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus. Então, se você para na frente da televisão e você se alimenta das notícias de caos, das notícias de calamidade, a tendência é que o seu coração seja abalado. A tendência é que o seu coração seja abatido. E eu não estou dizendo que você não deve se compadecer daqueles que sofrem. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Mas, ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você não precisa viver em pânico, você não precisa viver atemorizado. Aliás, a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Então seja aperfeiçoado no amor do Senhor nesses dias, seja aperfeiçoado no temor do Senhor nesses dias, e você irá bem, você e a sua casa. Então, se você se alimenta
de notícias de causa de calamidade, a tendência é que o seu coração reverbere tudo isso. E a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então seja exercitado nesses dias, irmãos, na fé e na obediência. E a fé, ela não vem, a fé ela é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então nós sabemos o que as mídias jornalísticas estão dizendo. Nós já sabemos, mas agora são dias que nós precisamos perguntar o que o céu está falando a respeito disso. O que o Senhor está declarando a respeito desses fatos. Para quê? Para que nós possamos nos alinhar com aquilo que o céu está estabelecendo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fé e obediência. Fé, irmãos, isso não é um acessório na vida do crente. Isso é fundamento. Então, se até aqui você não teve essa oportunidade ou não teve essa maturidade, eu quero te encorajar a crescer na fé nesses dias e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge ao controle das suas mãos. A palavra de Deus nos revela que Noé ouve uma instrução do céu, ele ouve a voz do Senhor e ele coloca em prática aquilo que ele ouviu. A Bíblia diz em Tiago que nós não podemos ser ouvintes distraídos, mas precisamos ser homens e mulheres que praticam a palavra. Sejam praticantes da palavra nessa noite, meu irmão. Sejam praticantes da palavra de Deus na sua vida, na sua casa. E, irmãos, uma coisa que fez diferença na vida de Noé foi a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Vocês imaginam se Noé não estivesse ouvindo a voz do Senhor? Então, irmão, se você deseja fazer diferença nesses dias, seja na esfera da sua família, seja na esfera onde você estiver colocado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu te encorajar a investir tempo para ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, se o nosso coração estiver inundado, estiver cheio de outras vozes, a voz do medo, a voz do pânico, a voz da ansiedade, a voz da insônia, a voz das questões emocionais, a tendência é que a voz do Senhor seja abafada na nossa vida. Por isso que Ele mesmo diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esses são dias, irmãos, onde o Espírito Santo está nos convidando a nos aquietarmos na presença dEle, a abafar toda e qualquer outra voz que não é do Senhor, para que a nossa audição espiritual seja restaurada, para que nós possamos voltar a ouvir a voz do Senhor com clareza, para que novamente nós possamos discernir com precisão aquilo que o Espírito Santo está pedindo de cada um de nós. Aleluia. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos entender que esses são dias onde nós precisamos ser exercitados na nossa audição espiritual. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos revela, irmãos, que Ele fez a arca, Ele trabalhou na arca. E nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que a arca é um tipo de salvação. Amém? A arca é um tipo de salvação. E Noé é um tipo de Cristo. Aleluia. Porque Noé foi um homem que pela sua obediência salvou a humanidade. Assim como o Senhor Jesus, pela sua obediência, trouxe salvação a toda a humanidade. Então Noé é um tipo de Cristo e a arca é um tipo de salvação. O que significa, irmão? Significa que aqueles que estavam na arca estavam salvos. Você pode se alegrar em Deus por isso nessa noite? Os que estavam na arca, irmão, estavam salvos. E o interessante é que nas instruções, Gabriel, que o Senhor dá a Noé, o Senhor, Ele orienta Noé a betumar
a arca, por dentro e por fora. E o que é o betume na sua essência? Nesse contexto, é um selo, é uma vedação, para que a água para que aquilo que está dentro, aquilo que está fora da arca não entre, aquilo que está dentro da arca não sai, é um selo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, mais um motivo porque você não precisa ter medo. Porque além de você já estar na arca, existe um selo do Espírito sobre a sua vida. Amém? A sua salvação foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito que habita em você testifica que você é um filho de Deus. Por isso você pode clamar nessa noite e dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, eu sou teu filho, eu sou teu filho. O mundo lá fora está caótico. O mundo lá fora está num estado de caos. Mas e dentro da arca? Dentro da arca existe paz. Sim, dentro da arca tem paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro da arca tem provisão, tem alimento. Dentro da arca tem segurança. Dentro da arca é um ambiente controlado, irmãos. O caos que está do lado de fora da arca não entra dentro da arca. Deus é suficientemente poderoso para guardar o seu coração e a sua mente nesses dias. Mas a questão é, aonde você está? Será que você está na arca? Ou será que você está do lado de fora? Então a palavra de Deus nos revela que as instruções para a construção da arca contemplavam o betume, contemplavam um selo. E além disso, contemplava também uma porta. Repita comigo, uma porta. Irmãos, a arca só tinha uma porta. E depois que Noé recebe a instrução para entrar na arca com a sua família, a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta. Só existe uma porta. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. E só existe uma vida. A única maneira de você entrar na arca é pela porta, que se chama Jesus. Se você deseja entrar nesse lugar de descanso, aliás, Noé significa descanso. Noé significa descanso, igreja. Existe um lugar de descanso para você. Independente do ciclo e estação, existe um lugar de descanso para você na presença de Deus. Existe um lugar de refrigério para você na presença de Deus. Existe uma porta. Existe uma porta sobre a sua vida. Existe uma porta sobre a sua vida. Talvez você esteja olhando para a sua própria realidade nessa noite, dizendo: minha vida acabou. Ei, eu quero declarar que a sua vida não acabou, ela está só começando. O Senhor tem uma nova vida para você. O Senhor tem uma nova história para você. Tudo que você precisa fazer nessa noite é entrar pela porta, porque se você entrar pela porta, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar pastos verdejantes na presença dEle, águas de descanso. Aleluia. Havia uma porta na arca. E a palavra de Deus nos revela que Noé entra na arca com toda a sua família e o Senhor fecha a porta. O que significa isso? Eu não quero entrar, irmãos, nessa noite no contexto escatológico dessa mensagem. Mas quando Jesus fala a respeito dos fins dos tempos, Ele fala a respeito da vida de Noé. E Ele fala assim: será como nos dias de Noé, aonde casavam, se davam em casamento, compravam e vendiam, até o dia que o dilúvio veio. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês nessa noite, igreja, é que em obediência, Noé entra na arca com a sua família, o Senhor fecha a porta. Você conhece a história? As águas vêm sobre a terra, o dilúvio vem,
Em um determinado momento, essa família agora está vivendo em uma situação de confinamento. Estão todos confinados dentro do mesmo ambiente, do mesmo local. E eu creio, irmãos, que nesses dias foram dias em que o coração dos filhos foram convertidos ao coração dos pais. E o coração dos pais foram convertidos aos corações dos filhos. Ei, você que está sendo obrigado a ficar na sua casa, não desperdice essa oportunidade. Invista tempo com a sua família. Irmãos, o caos imperava do lado de fora, mas dentro da arca havia paz. Por mais que algum familiar de Noé pudesse se desesperar, olhando tudo que estava acontecendo, aquela calamidade, uma coisa eu tenho certeza que fez diferença na vida dessa família dentro da arca, é que havia uma voz profética dentro da arca dizendo: vai tudo ficar bem. Havia alguém ouvindo o Senhor dentro da arca, irmãos. Havia alguém dentro da arca com uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ei, você que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, você que é pai, você que é esposo, seja a voz profética sobre a sua casa, seja uma voz profética sobre a sua família. Reúna a sua casa e declare sobre eles: vai tudo ficar bem. Eu sei, a voz que me chamou tem declarado aquilo que ele pensa e aquilo que está manifestado a respeito do meu futuro. E o futuro que me reserva não é um futuro de morte, mas é um futuro de vida, e vida com abundância. Aleluia. Sim, porque os planos de Deus ao nosso respeito, irmãos, são planos de bem e não de mal. São planos de paz e não de guerra. Aleluia. Vamos trazer, ei, igreja, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesses dias, vamos declarar em unidade que a nossa confiança não está em carro, a nossa confiança não está em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Nossa confiança está no Senhor. E de repente Noé, irmãos, imagina a rotina dessa família dentro da arca. E não vamos esquecer também dos animais. Uma rotina muito interessante, irmãos. Mas eu creio que de tempos em tempos Noé precisava reunir sua família e dizer: olha, já se passaram 20 dias, mas eu continuo crendo na palavra que está sobre a nossa vida. Talvez tenham se passado 40 dias, mas ei, vem cá, família, vem ao meu redor. Deixa eu revelar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu compartilhar com vocês a voz que eu tenho ouvido do alto sobre a minha vida. E a voz está dizendo que daqui a algum tempo tudo vai ficar bem. Aleluia. Eu creio que de tempos em tempos, irmãos, Noé precisava afirmar a sua família em Deus. Afirmar a sua família nas promessas do Senhor sobre a vida dele e sobre a sua casa. De tempos em tempos, Noé precisava fazer isso. Eu creio nisso. E a vida dentro da arca era uma vida que impôs limitações, impôs restrições durante um período. Apenas durante um período. Não existe consenso sobre quantos anos Noé demorou construindo a arca, mas o consenso é que eles ficaram aproximadamente 1 ano dentro da arca. Um ciclo, uma estação. E se nós olharmos para trás, talvez Deus estivesse dando uma oportunidade tão especial. Talvez não, estava dando uma oportunidade tão especial para aquela família de serem ajustados, de serem exercitados na unidade, na comunhão familiar. Você que está me ouvindo nessa noite, eu quero te encorajar
que amanhã à noite você reúna a sua família e faça um culto doméstico. Reúna a sua família ao redor da mesa e abra a Bíblia e comece a compartilhar os princípios da palavra de Deus com a sua família. Isso vai ser saúde para você e para sua casa. Comece a compartilhar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito desses tempos. Aquilo que o Senhor já manifestou. E eu tenho certeza que a atmosfera espiritual dentro da sua casa vai mudar. Ao invés de ficar com a televisão ligada no noticiário, comece a adorar o Senhor na sua casa. Comece a entregar a Ele adoração dentro da sua casa. Estabeleça um altar dentro da sua casa e você vai ver que esse tempo vai ser um tempo frutífero na sua vida. E eu creio que a dinâmica da arca passava por esse lugar. E eu falei a respeito de algumas características da arca. Isso tudo, irmãos, é relevante, porque todas essas coisas apontam para Jesus. Eu não quero fazer um estudo muito extenso a respeito da arca, mas existem algumas características que me chamam a atenção. A arca tinha 3 andares. E o número 3 na Bíblia, ele é tão usado. Talvez possamos começar, talvez nessa noite a gente possa meditar que os 3 andares talvez signifiquem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando, cooperando, unidos, para que o propósito se cumpra. Talvez nós possamos olhar para esses 3 andares, entendendo que se a arca tipifica a salvação, talvez seja o desenvolvimento da sua salvação. Talvez nós possamos olhar para esses 3 andares e pensar tantas coisas. Pensar talvez que profeticamente estivesse apontando para os 3 dias que o Senhor passou no seio da terra. Talvez os 3 dias que Jonas passou no ventre da baleia. Eu não sei. O que eu sei, irmãos, é que todas as características da arca têm um apontamento profético. E nessa noite, a minha ênfase não será na porta, não será nos 3 andares, mas na janela. E o tema dessa mensagem é uma janela aberta para o céu. Porque a palavra de Deus nos revela que durante o dilúvio, durante esse período de aproximadamente 1 ano em que essa família esteve dentro da arca, usufruindo da proteção, usufruindo da provisão, do zelo e do cuidado de Deus sobre as suas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor orientou Noé que construísse, que fabricasse uma janela. E esse é o texto que eu li inicialmente com vocês, de Gênesis 8, versículo 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. A chuva já havia cessado, porém a terra continuava inundada. E Noé abre uma janela para o céu. Sabe, meus irmãos, esses são dias em que nós precisamos abrir uma janela para o céu. Esses são dias, quando Noé se coloca em uma janela voltada para o céu, e a Bíblia fala tanto de janelas, mas deixa eu meditar com você a respeito disso. Dentro daquele ambiente da arca, a visão era limitada. Tinha provisão, tinha segurança, mas a visão era limitada. E depois de algum tempo, Noé abre uma janela para o céu. E ele se coloca nesse lugar. E quando uma janela é aberta para o céu, existem 2 elementos que vão ser manifestados. O primeiro elemento é a luminosidade, é a luz. E o segundo elemento é a ventilação, é o ar, é o vento. Nesses dias, nós precisamos abrir
uma janela para o céu. São dias, irmãos, onde nós vamos colocar nessa posição, dentro da nossa arca, porque a arca também simboliza a casa de Noé e a sua família durante esse período. É o lugar onde eles habitavam. Então, abra uma janela na sua casa e eleve os seus olhos para os montes e comece a declarar que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Comece a levar os seus pensamentos para o alto e entender que o Deus que está sobre a sua vida, Ele não erra, Ele não dorme, Ele não vacila, e que a palavra que estava sobre a sua vida ontem continua valendo hoje. Ei, deixa eu declarar sobre a sua vida, meu irmão, que esses são dias onde você vai se aproximar do céu. Esses são dias onde você vai ter uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Esses são dias, porque a luz, irmãos, ela simboliza a palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Voltem para a palavra nesses dias. Voltem para a palavra. Nós precisamos entender, irmãos, não podemos lançar um olhar meramente natural, mas precisamos lançar um olhar espiritual. Deus está nos parando nesses dias. E o que nós vamos fazer com o tempo, com esse recurso tão precioso que Ele tem nos confiado nesses dias? Eu quero te encorajar a empregar o tempo que o Senhor está te dando para buscar o Senhor. Prosseguir em buscar o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, a janela voltada para o céu fala de um tempo de revelação, fala de um tempo onde nós estaremos conectados com o céu. Deixa eu dizer para você, talvez Deus esteja te parando para que você reconstrua o altar da sua casa. Talvez Deus esteja te parando para que você comece a ter um relacionamento novamente com a palavra e com o vento, com o ar, que simboliza o pneuma, o Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus desejam voltar para a sua casa. Ei, você que até aqui, irmão, teve uma vida espiritual que consistia meramente em entrar e sair de cultos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está sendo convidado pelo Espírito Santo nesses dias a edificar um altar de adoração na sua casa. Se coloca nesse lugar, se coloca nessa posição, abre as janelas e começa a contemplar o Senhor. A janela é um lugar de contemplação. O que vai manter a sua saúde espiritual nesses dias? O que vai manter a sua saúde emocional nesses dias é ouvir o céu e contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Ei, você pode estar atribulado, você pode estar cansado, abatido, mas quando você se exercita a submeter o seu coração, a submeter o seu espírito à presença de Deus, o refrigério vem sobre a sua vida, o renovo de Deus vem sobre a sua vida, e de repente você não está mais abatido, você está encorajado. De repente você não está mais ansioso, mas você está confiante. Por quê? Porque o Espírito que habita em você, irmão, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então, irmãos, nesses dias, a grande convocação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é a restauração dos altares domésticos. Ei, você que é cristão, você que está me ouvindo nessa noite, deixa eu compartilhar o entendimento de que você é um sacerdote. Você é um sacerdote e da sua vida precisam fluir duas coisas: adoração e palavra. Adoração e palavra. Adoração e palavra. De repente, quando você menos esperava, sua família toda está envolvida. Pessoas que não foram alcançadas até hoje vão ser alcançadas na sua casa. Talvez como a parábola da dracma perdida, é tempo de acender uma luz em casa. Abra a janela para que os ambientes sejam iluminados e aquilo que era de valor, que foi perdido, seja encontrado nesses dias. Eu quero profetizar um avivamento espiritual na sua casa. Eu quero profetizar plenitude espiritual sobre a sua casa nessa noite.
Eu quero profetizar um mover sobrenatural do Espírito sobre a sua casa, sobre os seus filhos, declarar que eles terão visões, eles terão sonhos. Nós declaramos o batismo do Espírito Santo sobre essas casas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Nós profetizamos experiências com o Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Você, esposo, que não ora com a sua esposa, vai orar com a sua esposa. Você que é pai e não ora com seus filhos, vai orar com o seu pai. Um avivamento, irmãos, que começa nos lares. Não começa em altares de igrejas, mas começa no lar, começa na casa. Eu creio nesse avivamento, irmãos. Eu creio nesse mover de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abre a janela da sua casa. E se você começar a contemplar tempo suficiente, uma coisa vai entrar no seu coração. E o que é? Ao contemplar o céu, você vai perceber que no céu não existe caos. Aleluia. No céu, irmãos, não existe pânico. No céu não existe confusão. Sabe por quê? Quem deveria estar assentado sobre o trono continua assentado sobre o trono e continua governando sobre todas as coisas. No céu não existe pânico. No céu não existe ansiedade. Mas no céu existe adoração ao único que é digno. Ao único que é digno. Ao único que é digno. O céu está cheio, está saturado de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Porque é impossível, irmãos, que nós estejamos contemplando Jesus e não venhamos a adorá-lo. É impossível, irmãos. É impossível olharmos para Jesus e não sermos tocados. É impossível que, ao contemplarmos Jesus, as realidades que nos cercam não sejam colocadas em perspectiva. Às vezes nós entramos na presença deles e quando nós entramos, às vezes estamos levando um problema tão grande, e alguns minutos na presença dele, o nosso problema já parece muito pequeno e a graça dele superabundante sobre as nossas vidas. Então, irmãos, nesses dias, você que devido a um estilo de vida, talvez você trabalhe, estude, talvez você ainda tenha 2 empregos, você vai ter uma oportunidade tão especial de buscar a presença de Deus. Aplique o seu coração a buscar a presença do Senhor. Como Moisés, como Noé. A palavra de Deus nos diz que Noé, já em Gênesis capítulo 8, o interessante, irmãos, uma coisa que me chama a atenção na história de Noé é que as águas secam após o dilúvio, mas Noé não sai da arca. Naturalmente falando, se as águas secaram, eu posso sair da arca, mas Noé não. Noé não sai da arca enquanto ele não recebe uma palavra de Deus dizendo para sair. Aleluia. Então eu entendo que Noé foi alguém que se submeteu aos processos de Deus. Aleluia. Noé não queimou etapa, irmão. Noé entendeu algo no Senhor, que não é, ele estava na arca por uma direção de Deus. E ele só poderia sair da arca com uma direção de Deus. E quando essa direção de Deus vem, irmão, olha isso. O Senhor usa a vida de Noé como referência na Bíblia. Em Ezequiel, ele fala sobre a vida de 3 justos, fala sobre a vida de Daniel, que por sinal abria janelas para a banda de Jerusalém. Ele fala sobre a vida de Jó, e ele fala sobre a vida de Noé. Tal era o nível de justiça que Noé andava na terra. A palavra de Deus revela em Gênesis capítulo 8, versículos 18 ao 22. Então,
Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. E agora? Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável. Irmãos, esse é o sacrifício da obediência. Esse é o sacrifício da justiça que é agradável a Deus. E disse a si mesmo o Senhor: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessas coisas? O que nós vamos fazer? Qual será a nossa condição após o coronavírus? Após a epidemia? O que nós vamos fazer quando o trânsito for restaurado, o trânsito livre? Quando as grandes empresas voltarem a operar, enquanto as recomendações de saúde voltarem ao normal, o que nós vamos fazer? Qual será o nosso estilo de vida? E qual será a nossa conduta, uma vez que nós já não estivermos mais debaixo de restrições e de imposições de agentes sanitários? Isso vai depender do que você vai fazer durante a pandemia. O que você vai fazer na sua casa durante esse tempo vai determinar o que você vai viver depois da pandemia. Então, se você aplicar o seu coração em buscar o Senhor, meu irmão, se você aplicar o seu coração em buscar a presença de Deus nesses dias, sabe o que vai acontecer? Você vai sair dessa situação em uma condição espiritual completamente diferente do que você entrou. Você deseja isso na sua vida? Você deseja a plenitude espiritual de Deus sobre a sua vida? Porque deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia não relata Noé edificando altares antes da arca, antes do dilúvio. A Bíblia relata Noé edificando altar após o dilúvio. Porque existem experiências, irmãos, que vão nos aproximar de Deus. Existem experiências que são promovidas pelo próprio Senhor na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Podia levantar qualquer profeta na terra e repreender o dilúvio, que o dilúvio viria de qualquer jeito. Aleluia? Porque era o desígnio de Deus. Agora existem tempestades que nós devemos e podemos repreender. Porque existe uma tendência no nosso coração, assim como Jesus atravessou o lago de Genezaré em direção a Gadara com seus discípulos, e uma grande tempestade se levantou contra aquele barco, mas Jesus dormia, aparentemente indiferente àquela tempestade, indiferente àquela situação. E os seus discípulos acordaram Jesus e perguntaram: Senhor, não te importa que pereçamos? E muitas vezes, quando nós somos confrontados por uma situação adversa, essa é a nossa resposta. Senhor, será que o Senhor não está vendo esse desemprego? Senhor, será que o Senhor não está vendo esse divórcio? Senhor, será que o Senhor não está vendo essa enfermidade? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, em nome de Jesus. Teve duas coisas que Jesus repreendeu nesse evento. Primeiro, foram os discípulos. E chamou os discípulos de homem de pequena fé. E os repreendeu
porque eles próprios não repreenderam a tempestade. E a segunda coisa que Jesus repreendeu foi a própria tempestade. Não importa a situação que você esteja vivendo, na presença de Jesus você vai encontrar paz, você vai encontrar refrigério e você vai encontrar descanso. Mas você precisa exercitar a sua fé. Você precisa colocar em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós vamos vencer. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós vamos superar. E como igreja, como família espiritual, eu quero declarar isso sobre a sua casa. Você será uma pessoa diferente depois do coronavírus. Você será, depois dessa pandemia, você será uma pessoa mais madura espiritualmente. Você será uma pessoa mais generosa. Você será uma pessoa mais amável. Jesus vai ser mais visível na sua vida. Por quê? Porque você vai investir tempo em se parecer mais com Ele. Aleluia. Então, irmãos, que grande oportunidade nós temos como igreja, como família espiritual. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que de maneira nenhuma nós estamos subestimando a seriedade desse momento. Esse momento é muito sério, irmãos. Essa pandemia é algo muito sério. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, em Cristo Jesus, vai passar. Vai passar. A pandemia vai passar. O pânico, a confusão, tudo isso vai passar. Mas sabe uma coisa que não vai passar? A palavra de Deus. Sabe uma coisa que não vai passar? A presença de Deus. Então eu quero te encorajar a abrir uma janela na sua casa nesses dias e olhar para o alto. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Elevar os olhos para os montes. Tira os seus olhos da esfera horizontal e começa a colocar os seus olhos na esfera vertical e entender qual é o propósito de Deus para você nesses dias. Irmãos, membros de famílias que não se relacionam, que não falam um com o outro, agora vão ter que falar. Oh, glória, isso alegra meu coração. Tempo de reconciliação, tempo de cura, tempo de restauração de famílias. Eu profetizo tudo isso, irmãos. É isso que eu estou vendo no Espírito. Eu estou vendo casais sendo ajustados, famílias sendo ajustadas. Então, irmãos, não ignorando as consequências terríveis dessa pandemia, mas eu quero trazer ênfase nessa noite que existe um fruto a ser alcançado nesses dias. E se você aplicar o seu coração em buscar esse fruto, com certeza, após esse ciclo, após essa estação, você poderá declarar: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Eu queria orar nessa noite com você. Eu queria ter 2 momentos de oração para encerrar. O primeiro momento é com você que está nos ouvindo nessa noite. Você ouviu essa mensagem e você entendeu que é tempo de você entrar na arca. É tempo de você usufruir da promessa de Deus sobre a sua vida, do plano de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração nessa hora, e eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita comigo e fale assim: Senhor Jesus, nessa noite eu venho a Ti confessando os meus pecados e declarando que eu desejo Te conhecer, que eu desejo um novo nascimento na Sua presença. E eu Te peço, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida agora e faça novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela internet, entre em contato com os administradores da nossa paz. Nossos irmãos vão te orientar
sobre como fazer para estar conectados com a nossa família espiritual. Entre em contato e informe que você fez essa oração nessa noite. Nós queremos te conhecer, ainda que virtualmente nesses dias, mas nós queremos estabelecer contato contigo. E a outra oração é a respeito do coronavírus. Nós temos orado pela erradicação desse vírus no Espírito Santo, no Brasil e nas nações. Vamos orar agora. Você que está me acompanhando, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós levamos nosso coração a Ti nessa hora, Pai. E como igreja de Cristo, nós levantamos o nosso rosto, nós levantamos as nossas vozes, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha visitar, meu Deus, o Espírito Santo, e que esse vírus seja erradicado do estado do Espírito Santo, da cidade de Vitória, Senhor, da grande Vitória, do interior do estado do Espírito Santo e também do Brasil. Que esse vírus seja repreendido agora em São Paulo, que esse vírus seja repreendido agora no Rio de Janeiro, nos estados que têm sido afligidos, Senhor, por essa epidemia. Nós repreendemos esse vírus e declaramos a saúde, a restauração e a cura de Deus sobre todas as vidas que têm sido afligidas. Visita agora, Senhor, os leitos de hospitais, as UTIs, aqueles que estão sendo desenganados, e nas nações, visita as nações nessa noite, visita a Itália, visita, Senhor, os Estados Unidos, visita, meu Deus, os países que têm, a Espanha, que tem sido afligidos, visita Portugal, Senhor. Eu intercedo especificamente, Senhor, pela nossa família de amigos que entrou em contato conosco, a Lisaura e a sua família que estão em Portugal. Deus, guarda essa família, abençoa, visita. Aqueles, Senhor, que porventura estão sofrendo pela perda de um ente querido, nós oramos para que nesse momento de dor, nesse momento de aflição, eles tenham uma revelação da pessoa de Jesus, Pai. E nós oramos, Senhor, no poderoso nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao fim desse culto. Nós queremos informar a respeito das nossas atividades. Todas as atividades da igreja estão sendo transicionadas para um ambiente virtual, o que significa que as nossas reuniões de célula, que acontecem nas terças-feiras, vão ser realizadas em um ambiente virtual. Você pode entrar em contato conosco, nós vamos te orientar sobre como participar dos pequenos grupos que chamamos de conectados aqui na igreja. Na quinta-feira teremos sala de oração sendo transmitido pelo Facebook, e também na quinta-feira nós teremos um estudo bíblico, onde o pastor Júnior estará ministrando a respeito do tabernáculo de Davi. Vai ser um tempo poderoso, muito especial. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita edificação sobre a sua vida. Nós oramos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele manifestou aqui nessa noite, e declaramos a paz de Cristo sobre a sua casa, sobre a sua família, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.